O Conselho de Segurança da ONU aprovou agora há pouco uma resolução inédita pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A proposta foi feita por um grupo de 10 países rotativos, liderados por Moçambique, daí se vê a influência do pedido. É a primeira que o Conselho conseguiu aprovar. Vale destacar que os Estados Unidos mudaram de posição sobre o tema e se abstiveram de votar. Muito bem. Além da trégua inicial no território palestino durante o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos que vai até 9 de abril, o texto também exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas. A ONU estava em um impasse desde o início da guerra entre Israel e Hamas, fracassando repetidamente em chegar a um acordo sobre o pedido de cessar-fogo. Hoje nós estamos aqui com o nosso comandante Robson Farinazzo, que eu considero um dos 3 maiores especialistas do país em geopolítica. Tem o seu canal A Arte da Guerra, em que ele analisa sistematicamente, com profundidade, com os principais especialistas, experts do mundo, todas essas questões que estão acontecendo de guerra e de paz em torno do mundo. Então vamos aproveitá-lo aqui. Comandante Robson Farinazzo, os Estados Unidos apresenta uma proposta de cessar-fogo ao Conselho de Segurança da ONU, que é o que importa na ONU. Eu costumava ter aula com um professor de Direito Internacional Público, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele dizia: se você tem canhão, você tem direito. Se você não tem canhão, você não tem direito. Essa é a realpolitik do direito internacional. Então, eu pergunto a você, meu querido Robson Farinazzo, os Estados Unidos fez uma proposta de cessar-fogo. E o Conselho de Segurança da ONU são Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra e França. A Rússia e a China vetaram a proposta de cessar-fogo, dizendo que era uma proposta cínica dos Estados Unidos. Antony Blinken, por sua vez, diz que a Rússia e a China são hipócritas. Antony Blinken é o secretário de Estado norte-americano. Ao desembarcar no aeroporto Ben Gurion, em Israel, ele diz, em Tel Aviv, ele diz, são cínicos, são hipócritas a Rússia e a China. E a China diz, não, hipócritas são vocês. Estão fazendo um jogo de cena para a política doméstica visando a eleição em novembro. Agora a ONU apresenta essa proposta de paz, ou de cessar-fogo. Eu pergunto para você, há alguma chance de um cessar-fogo sem que os Estados Unidos diretamente pressione Benjamin Netanyahu? Há possibilidade de cessar-fogo sem que os Estados Unidos pressione o Catar para exigir a libertação dos reféns, 134 reféns que estão ali há quase 200 dias em poder dos sequestradores, sabe-se lá em quais condições? Vamos continuar com esse joguinho de palavras ou é alguma coisa séria realmente essa proposta de cessar-fogo? Robson Farinazzo, as pessoas querem saber o que acontece. E para saber o que acontece, não adianta ir na grande mídia, infelizmente. Para saber o que acontece, vamos ouvir os especialistas que muitos não querem ouvir. O Capete, o problema todo é o seguinte, eu acho que se houver um cessar-fogo ali em Gaza, as hostilidades, nesse nível aí já de Conselho de Segurança da ONU, eu acho que as hostilidades não se reiniciam mais. Aí é o problema para o Netanyahu, né? Porque a partir do momento que cessarem os canhões, começa aí a abertura de procedimentos judiciais. E a possibilidade dele se dar muito mal com relação a isso, não estou falando nem de cair, porque ele não vai ficar eternamente no poder, mas dele responder judicialmente por uma série de problemas, e problemas que ele já tinha antes da guerra, e a guerra em si, que é uma clara falha de segurança do governo dele. O que eu vejo aí? Eu acho que são muitos vetores e a gente não consegue avaliar qual a direção que isso vai tomar. Porque você falou, olha, só vai sair com pressão dos Estados Unidos. Mas eu acho que a pressão limite que os americanos podem fazer em cima do Netanyahu, ele fez. Não vamos nos enganar, o Biden não gosta do Netanyahu, eles não podem nem se ver. Essa que é a verdade. Mas por uma questão assim de, vamos dizer, é aquele casamento que se segura por causa dos filhos. Tá? Se o Biden atravessar a mão, pesar a mão em cima das pressões sobre o Netanyahu, as pressões internas que ele vai sofrer nos Estados Unidos são muito grandes. Agora, você tem que olhar uma outra coisa, né? Israel também está numa situação muito difícil do ponto de vista militar. O jornal Haaretz, ele publicou, eu acho que depois ele tirou, porque hoje de manhã eu não consegui achar, mas eu vou dar mais uma procurada. Uma matéria que Israel está usando até munição americana da época da Guerra da Coreia de 1953. Por que isso?
Porque o consumo de munição da guerra da Ucrânia e da guerra em Gaza, que não é só em Gaza, é em Gaza, nas colinas de Golã, no Golfo Pérsico, na Jordânia, também no Mar Vermelho, está levando, assim, vamos dizer, ao quase esgotamento dos estoques americanos. Então, eu coloco as coisas da seguinte forma: o cessar-fogo seria a melhor coisa para Israel, para os palestinos em Gaza, para os reféns, mas não seria a melhor coisa para o Benjamin Netanyahu, né, e sua entourage, que é quem está dando as cartas em Israel no momento. Muito difícil de resolver isso daí. Eu não sei se eles vão acatar esse pedido da ONU, se as pressões americanas vão aumentar, porque você tem que olhar uma coisa também, né? O Biden, ele pode pressionar até um certo ponto. É um ano eleitoral. Você não faz o que você quer no ano eleitoral. Você sabe muito bem disso. Ele está olhando lá para frente, ele está olhando para novembro. O Biden está vivendo novembro de 2024. Então, é muito difícil cravar alguma coisa agora. É a névoa da guerra mesmo. E se depender do Hamas, a gente sabe que o Hamas, um grupo terrorista que controla e exerce o domínio e o governo sobre a faixa de Gaza, o Hamas trabalha dentro dos seus objetivos próprios. Está mais preocupado com ele mesmo do que com o povo palestino. O Netanyahu sabe que o Israel é uma democracia. Então ele vai ter que acertar contas com a justiça, independentemente das falhas de segurança. Problemas ligados a crimes contra a administração pública. Então, nesse binômio aqui, a situação vai continuar equilibrada. Ninguém quer fazer um cessar-fogo. E os Estados Unidos são os únicos, o único país do mundo que tem um poder de influência. Ele tem que chamar o Catar, que é seu aliado estratégico, e dizer: eu quero a libertação dos reféns. Ele tem que chamar Israel e dizer: eu quero um cessar-fogo agora. E você não vai entrar em Rafa, porque vai morrer muita gente. Porque dizer que vai destruir o Hamas, me desculpem, operacionalmente isso é irrealizável. O Hamas é uma ideia. Todas as pessoas, tem 2.300.000 palestinos foram deslocados de suas moradias e seus empregos. Esses caras não têm mais o que fazer. Para eles entrarem na organização terrorista e aumentar o número de integrantes do Hamas, é um passo. Então, a estratégia operacionalmente precisa ser analisada com mais tranquilidade. Bem, pois não. Posso só dar mais um adendo? Por favor. Você quer ver como é que são as coisas do Oriente Médio? A gente sabe que o Catar é um dos financiadores do Hamas, é uma verdade, o outro é o Irã. O quartel-general do Hamas, quartel político deles, fica no Catar, a gente sabe disso também, né? Mas você tem que olhar o outro lado da questão. Se por um lado, olha só como é que são as coisas, como é que o Oriente Médio é complicado. Se por um lado o Catar acolhe o Hamas, financia o Hamas, também tem uma das maiores bases aéreas dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, está no Catar. E outra coisa também, o Catar era um dos financiadores do Estado Islâmico. Então nós temos uma situação aí no Oriente Médio, nada é assim definitivo e monocromático. As coisas elas têm ingredientes, né, de matizes muito complicadas. Perfeito.